Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX. Capítulo 3. Retorno à origem. Floresta do País do Fogo. A equipe da Rui e Zabuza caminhavam calmamente pela estrada em direção à vila de Konoha. Eram apenas 7 da manhã, o sol estava meio escondido no horizonte e uma leve névoa envolvia a floresta, dando uma sensação sinistra ao ambiente. Darui e Zabuza estavam na frente do time, seguidos de perto por Kimimaru e Jugo. Naruto era o mais afastado. Ao lado dele estavam as meninas do time Zabuza, acompanhando mesmo fazendo um esforço sobre-humano para se manter no mesmo nível. Afastar o mau humor que se abateu sobre ele. Assim que entraram na floresta, o Ruivo já começou a sentir a ansiedade oprimindo seu coração. Ele teve que reprimir várias vezes o desejo de atacar a cidade não sabia por que ao mesmo tempo queria dar meia volta e esquecer completamente esse maldito lugar. Por sorte, a presença de Kurama e a preocupação que sentia nele o ajudaram muito a se acalmar. Mas mesmo assim, ele precisava de algo para se distrair e não poderia destruir árvores aleatoriamente. Os Zambu que os guardavam poderiam considerar isso um ato hostil contra ele e a última coisa que eles precisavam era de problemas com Konoha, especialmente para a missão pessoal que eles haviam confiado. Para ele. A equipe percebeu o mau humor do menino, mas decidiu deixá-lo em paz por enquanto. Isso era algo que ele tinha que enfrentar sozinho, mas quando eles chegavam lá era uma questão diferente. Darui e Zabuza sabiam que assim que mostrassem seus passes na entrada, a cidade não demoraria meia hora para descobrir que o filho desaparecido do Okage havia retornado. Felizmente eles seriam protegidos pelo acordo entre as 5 grandes nações ninjas, então enquanto Naruto tivesse um Kumo e ia até e não fizesse nada estúpido, ele era intocável, a menos que Konoha quisesse uma guerra aberta contra Kumo e seus aliados. Mesmo assim, eles não iriam baixar a guarda. Kimimaru, Jougo e as meninas sabiam que estariam em apuros assim que passassem pelo portão, e estavam prontos para o que viesse a caminho. No fundo, eles se sentiam mal pelo que estavam fazendo. Seu salvador, amigo, senhor e amante os havia resgatado de seu inferno ou havia feito todo o possível para dar-lhes tudo e mantê-los longe do inferno, e agora eles o escoltavam em seu pessoal inferno. Mas nada podia ser feito, ordens eram ordens e isso deveria ajudar o Ruivo a superar, mesmo que um pouco, seu próprio passado. O que quer que acontecesse em Konoha, eles iriam segui-lo sem hesitar por um momento e protegê-lo com unhas e dentes. As equipes continuaram caminhando até que através da névoa puderam aos poucos avistar as imensas portas de aço ao lado da grande parede de madeira que as emoldurava e o símbolo de Konoha pintado na moldura. As portas estavam escancaradas e as únicas pessoas que podiam ser vistas eram 2 Chunins sentados atrás de um balcão perto das portas, dormindo profundamente.
Darui observou isso enquanto suava. Ou eles são super confiantes ou completamente suicidas. Que tipo de segurança é essa? Ele se perguntou mentalmente. Ela se virou ligeiramente para olhar para Naruto. Ele tinha um sorriso torto no rosto que arrepiou os presentes. Oi Naruto, você se sente bem? Naruto fechou os olhos por alguns instantes antes de responder. Ele já sabia que isso poderia distraí-lo um pouco. Sim, eu só precisava me distrair, e acho que uma pequena brincadeira não faria mal. O ruivo respondeu com um sorriso. Zabuza assentiu. As piadas de Naruto eram para lembrar, porém, Darui balançou a cabeça. Elas não deveriam causar problemas em uma vila neutra, principalmente se tratando do caso de Naruto. A mera presença deles causaria problemas nessa vila. E suas piadas não eram conhecidas por ser sutil. Sem mais delongas, Darui caminhou até o balcão. Com licença, ZZZ/ZZZ. Darui soou novamente. Ei, me escute. Ele disse gritando. ZZZ/ZZZ. Darui apenas suspirou. Ele ia tentar novamente, mas Naruto venceu. Ele colocou um genjutsu neles que os deixou transparentes, como se estivessem usando Tonjutsu, enquanto ele procurava uma maneira de assustá-los. E quando ele viu seus companheiros de time, ele conseguiu a resposta. O maior traidor vivo da folha, de uma explosão de fumaça, produto de um Enji, saiu um indivíduo de pele pálida, altura aproximada de 1,90 m, longos cabelos escuros, olhos amarelos com uma fenda vertical e marcas roxas no rosto. Era Orochimaru, um dos Densetsu no Sanmin da folha, o sábio das cobras. Darui ficou tenso ao ver que algumas assinaturas de chakra aumentaram no momento. Eram ambos, já os observavam há muito tempo e parecia que não iam intervir. Isso o fez suspirar de alívio. A verdade é que a Anbu esperava que a pegadinha assustasse um pouco os guardas para que eles fizessem bem o seu trabalho. Canalizando um pouco de chakra Raito em seus pés, ela enviou uma descarga de luz em direção ao chão para acordá-los. Uma vez feito isso, ela só tinha que agir de acordo com os dados comportamentais dados a ela por sua prima/irmã Karin. Foi ela quem passou a maior parte do tempo com ele pessoalmente ao ajudá-lo em seus experimentos. Quando Izumoi e Kotetsu acordaram e abriram os olhos sonolentos, eles puderam ver a figura de um cara um tanto efeminado na frente deles. Cucuco, a risada macabra arrepiou os guardas e os obrigou a focar rapidamente os olhos e ver quem estava à sua frente. Ao reconhecê-lo só podiam empalidecer. O Orochimaru. Ambos os guardas disseram em uníssono enquanto suavam profusamente e empalideciam como uma folha de papel. Olha o que temos aqui. O Sanmin disse, lambendo os lábios com sua língua um tanto anormal enquanto olhava para os guardas que sentiam a umidade em suas calças. Tum foi o som do baque surdo dos dois, desmaiando com a cabeça na mesa. Foi o barulho que se ouviu em decorrência das risadas de Naruto e Zabuza, enquanto as meninas soltavam pequenas risadinhas que escapavam por suas mãos que tapavam suas bocas, enquanto Darui, Kimimaro, Jougo e os Zabus tinham sorrisos em seus rostos faces. Sim, seria uma piada lembrar. Depois de esperar alguns minutos para que eles se recuperassem, Izumo e Kotetsu acordaram novamente ao que a equipe se apressou em se apresentar para que pudessem entrar na vila. Felizmente, Naruto estava usando o capuz que cobria seu cabelo e rosto. Caso contrário, o Ambus e os agora acordados Izumo e Kotetsu o teriam reconhecido imediatamente. Darui deu um passo à frente novamente. Com licença, somos de Kumo e viemos participar dos exames Chunin. Ela disse pegando alguns formulários e deixando-os sobre a mesa. Ela se certificou de que o de Naruto estava no final da pilha. Um deles, um Chunin de cabelo preto espetado, acenou com a cabeça rapidamente colocou o selo de aprovação nele, sem olhar para o formulário.
O outro Chunin, um homem de cabelos castanhos escondido pelo tecido de seu Itaí até com um sorriso nervoso, os recebeu. Olá, bem-vindo a Kokonoha. Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que seu parceiro terminasse e devolvesse os formulários a Darui. O Kumo Jonin piscou surpreso. Eles planejaram a viagem ao milímetro, os dias que levariam de barco para chegar às margens do Inokuni, mais a viagem de ida para Konoha, tudo para que pudessem chegar no mesmo dia do exame e assim limitar os problemas que enfrentariam quando Naruto foi descoberto. Todas as medidas que tomaram acabaram sendo em vão. O Chunin nem leu o nome nem viu a foto. Os genin atrás deles também não eram melhores, embora Naruto tivesse que segurar a vontade de rir na cara daqueles covardes. Ele se sentia especialmente cruel hoje, especialmente quando algo tinha a ver com esta maldita cidade. Darui decidiu ignorar convenientemente o deslize do Chunin e foi em frente para entrar na vila, seguido por seus 3 alunos. Um dos Chunin suspirou. Nossa, que maneira de acordar, quase tive um ataque. Não é mesmo, Kotetsu? Sim, embora eles vão nos pagar, se eu puder vou devolver a eles na primeira prova do exame. Ele disse com um sorriso cruel. Seu parceiro olhou para ele com uma cara de pau. O quê? Vamos, Izumo, você sabe que quer também. O Chunin de cabelos castanhos ignorou convenientemente a declaração de Kotetsu. Darui e Zabuza continuaram avançando pela cidade até que ele parou no meio da rua. Embora chamassem um pouco a atenção dos poucos transeuntes, não era nada comparado ao que inicialmente esperavam. Ele então olhou para seus alunos e deu a cada um uma série de papéis. Aqui você tem as autorizações para fazer o exame. Você vai ter que entregar na primeira prova, então não perca. Eu e o Zabuza temos que ir na Torre do Hokage entregar as autorizações de residência e será melhor se você não vem conosco. Ele explicou, embora a última parte fosse mais para o ruivo do que para os outros meninos. Darui então olhou para o de olhos azuis. Estará bem. Naruto levou alguns momentos para responder. Não, mas saberei como me controlar. Darui assentiu. Bem, entre os pais também tem o endereço da Academia Ninja, onde é realizado o exame. Começa às 12, não se atrase. Ele disse antes de se dirigir para a torre mais alta da cidade. Kimimaro, Jougo e as garotas encararam seu líder. O que vamos fazer até lá? Naruto-sama /Naruto-kun/Naruto Niri. Naruto começou a pensar, faltavam mais de 4 horas para o exame começar e eles não tinham nada para fazer. Ele preferiria fugir da multidão, não se sentiria confortável entre todas essas pessoas que ele via como inimigo. Então ele se lembrou de um detalhe importante e sorriu. Se você não se importa, eu gostaria de visitar alguém. Ele disse surpreendendo-os profundamente. Salto de linha. Sarutobi Hiruzen tinha acabado de se levantar e já estava se preparando para o dia. Alguns em sua família ainda ficavam surpresos com o fato de que, com mais de 80 anos de idade, ela ainda era tão forte e animada que acordava todas as manhãs no mesmo horário. Ele não o fez por obrigação ou dever, seus motivos foram bastante pessoais. Desde que seu neto adotivo partiu anos atrás, ele começou a tomar café da manhã no Ichiraku Ramen, o único lugar em toda a cidade que estava disposto a servir o demônio de bom grado. Teuchi e sua filha, Ayame, junto com ele eram a coisa mais próxima que Naruto tinha de uma família quando ele morava em Konoha. E pai e filha ficaram arrasados quando descobriram que ele havia partido. Apesar das festividades e do bom humor geral da população ao saber que o Jinchuriki da cidade havia partido, os 3 se encheram de dor pela perda do menino e se apoiaram para seguir em frente.
Por esse motivo, Hiruzen ia todas as manhãs ao pequeno lugar que abria cedo só para que ele pudesse vir. O Ichiraku Ramen tinha muita história, embora poucos conhecessem. No passado era o lugar preferido de Kushina e Minato, agora nem tanto. Teuchi sempre soube da verdadeira afiliação de Naruto, afinal ele conhecia seus pais. Então, quando Minato e Kushina apareceram novamente com seus outros filhos, o velho cozinheiro os recebeu com muita frieza. Ele deixou claro que eles poderiam vir quando quisessem, mas não esperar nenhuma gentileza dele. Os Namikaze, é claro, ficaram furiosos e exigiram uma explicação. A resposta de Teuchi os atingiu como um balde de água gelada. Teuchi disse a eles como este era o único lugar onde Naruto poderia comer sem medo de ser envenenado ou jogado fora. Ele contou a eles como 9 em cada 10 vezes o menino entrou em suas instalações carregando bandagens para cobrir seus ferimentos, como ele se perguntou repetidamente se seus pais o amavam e o velho teve que cerrar os dentes e mentir na cara sob ordens do Sandaime. E acima de tudo, deixo claro para eles a patética desculpa dos pais de que estavam em seus olhos por terem abandonado voluntariamente o filho. Hiruzen, que estava comendo uma tigela de ramen, nesse dia, assistiu como uma expressão fria enquanto Teuchi linchava verbalmente os dois Namikazes e desde então, até onde Hiruzen sabe, o velho cozinheiro não falou com eles, exceto para perguntar o que eles queriam comer. Apesar do tratamento frio, a família continuou vindo para Teuchi Ramen. O motivo é que, junto com Hiruzen, eles eram as únicas pessoas em toda a cidade que tinham uma foto de Naruto quando criança e não tinham intenção de se separar dela. Hiruzen suspirou. Desde que ouviu a notícia da ponte de Nami, o velho vinha pensando cada vez mais no ruivo. Ele daria tudo para vê-lo novamente e pedir desculpas a ele. Ela tinha muito a dizer, muito a pagar. Hiruzen se dirigiu para a entrada para sair para a rua. Ele estava vestido com calças escuras e uma camisa branca junto com sandálias normais. Os anos não foram gentis com ele, as rugas ficaram mais pronunciadas e seu cabelo espetado agora estava completamente branco. Apesar disso, ele continuou andando em linha reta e sua presença e poder continuaram a ser sentidos apesar de seus anos. Quando ele abriu a porta de sua casa, ele ficou imediatamente em guarda. Na frente de sua varanda estavam 6 pessoas desconhecidas. Um deles era o homem mais alto que ele já tinha visto, e isso dizia muito. Outro era um menino de cabelos brancos que olhava para ele com um olhar impassível. 3 meninas de 16 a 18 anos, uma mulher de cabelos castanhos, um negro azeviche e para surpresa do velho um ruivo, pois deste era desconhecido, usava capuz, escondendo os cabelos e obscurecendo os traços fisionômicos. Ele não pôde deixar de levantar uma sobrancelha curioso com o albino e a escolha do guarda-roupa do gigante. Os 2 primeiros meninos estavam muito pouco vestidos. Não exatamente, era só que eles mostravam muita pele e não pareciam se incomodar com isso. Posso saber quem são e o que fazem na frente da minha casa? Ele perguntou em um tom frio. Não seria a primeira vez que alguém atentava contra sua vida, e esses 5, apesar de parecerem relativamente jovens, ele percebia pelas posturas e olhares que eram experientes. Ele não ia baixar a guarda. Mas teve o menino de capuz que bufava, que o deixou bravo pelo desrespeito. Ela ia dizer mais alguma coisa, mas assim que ouviu a voz dele, ela congelou. Sério? Dói minha alma que você não me reconheça. Aquela voz, ele a ouvira há muito tempo, anos atrás. Quando ela era mais afiada, mais inocente, mais familiar. Por que isso soa tão família?
Ela se perguntou internamente, mas havia algo dentro dele, uma parte cheia de reprovação e ódio de si mesma que começou a ficar mais leve quando ela ouviu aquela voz. O ninja que falou então tirou o capuz e Hiruzen pôde ver quem era. Cabelo vermelho escarlate. Aqueles olhos azuis safira. E aquele sorriso cheio de travessuras e muita felicidade. Já faz um tempo, Gigi. Hiruzen sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Quase não acreditando, avançou com passos trêmulos sem tirar os olhos do rosto do ruivo. Ele havia crescido, mas reconhecia facilmente esse menino, mesmo depois de 9 anos sem vê-lo. Naruto. O menino sorriu carinhosamente, enquanto pequenas lágrimas caíam de seus olhos. Tenho sentido sua falta, disse. O velho desabou, começou a chorar enquanto agarrava um neto perdido nos braços, tentando desesperadamente falar, mas não conseguia. Suas emoções o dominaram e ele tentou transmitir todo o seu pesar através de seu abraço. O sorriso de Naruto apenas se alargou e ele abraçou o velho que ele amava como avô desde os primeiros anos. O sorriso de Naruto apenas se alargou e ele abraçou o velho que ele amava como avô desde os primeiros anos. Salto de linha. Minato entrou em seu escritório e gemeu ao ver todos os papéis em sua mesa. De cabeça baixa como um prisioneiro indo para sua execução, ele caminhou até sua cadeira e sentou-se com relutância antes de começar a trabalhar. Os exames Chunin foram uma época muito ocupada, especialmente com todas as novas equipes vindo para a cidade para competir, embora não fosse reclamar, tanto quanto ele odiava a papelada. Konoha precisava muito de boa publicidade e mais clientes para se recuperar. Apesar de não reclamar do número de suas forças, a economia estava baixa e essa era uma oportunidade de ouro para lucrar. Portanto, ele havia entrado nas equipes recém-saídas da academia nos exames. Alguns podem pensar que foi uma decisão precipitada, mas quase todos eram herdeiros de sabiamente e talentoso clã ninja e os deuses sabiam que eles eram o tipo de pessoa que se exibia durante a terceira tarefa. Ele realmente esperava que Menma e Shio ganhassem o torneio porque senão eles ficariam muito mal, especialmente sendo os filhos do Hokage. Ele só tinha que rezar para que tudo acabasse bem. De repente, em uma nuvem de fumaça, um pequeno sapo verde com marcas azuis por todo o corpo e um pergaminho nas costas apareceu. Obrigado. Ele disse com um sorriso antes de pegar o pergaminho. O sapo assentiu antes de desaparecer novamente. Minato sentiu ansiedade no momento. Jiraiya havia saído há 2 meses para investigar e ainda não havia retornado. Isso não precisava ser ruim, mas também não precisava ser bom. Significava que ele havia sido atacado, descoberto, ético, ou que havia encontrado uma trilha e a seguido em algum lugar. Ele esperava sinceramente que fosse o último e que tivesse notícias de seu filho. O loiro abriu o pergaminho e franziu a testa. Minato. Tenho algumas novas informações que não podem ser contadas diretamente. Chegarei a Konoha o mais rápido que puder. Esteja preparado para convocar o conselho. Jiraiya. O Namikaze suspirou, novamente. Isso pode ser bom ou muito ruim. Salto de linha. Naruto com seu capuz caminhava ao lado de Hiruzen, seguido de perto pelos outros companheiros ruivos. O grupo ganhou a atenção de quase todos os transeuntes que os viram, civis e shinobi, mas um rápido olhar do velho dissuadiu qualquer um de se aproximar demais para fazer perguntas. Afinal, ele pode ser um velho aposentado, mas ainda é o Kage mais experiente da história e o homem já foi chamado de Shinobi no Kami, sem mencionar que ainda tem força para defender esse título.
Naruto também notou um pequeno detalhe: os ninjas que usavam coletes táticos não carregavam mais o redemoinho de sangue nas costas. Naruto estreitou os olhos com esse detalhe, mas decidiu deixá-lo de lado por enquanto. Também, de certa forma, ele estava feliz por esses bastardos não usarem o símbolo de seu clã, especialmente depois do que fizeram com ele em sua juventude. Anos. Naruto, você não sabe o quanto eu sinto muito. Eu nunca deveria ter. Pela última vez, Gigi, esqueça. Você fez o que pôde. Não guardo rancor de você por esconder algumas coisas de mim. Ele disse com um suspiro. O velho Kage estava se desculpando sem parar por 1 hora inteira. Mesmo assim, eu poderia ter feito melhor. Deveria ter feito melhor. Ele disse em um tom abatido. Você tinha que se concentrar no dano causado pela destruição de Kurama. Não seja tão duro consigo mesmo. Eu o tranquilizo com um sorriso. Hiruzen parecia um pouco surpreso. Kurama. É o nome do Kyuubi, embora eu o chame de Kurama Nin. Ele disse com um sorriso. Cachorrinho, não vá dar meu nome a qualquer um. Gritou o Biju. Vamos, cara, é o Gigi, acho que ele merece saber. Talvez você o tenha perdoado, mas eu não. Aquele velho está na minha lista negra por toda a eternidade por causa de como os aldeões o trataram. Naruto bufou mentalmente. Você tem uma lista? Sim, o velho macaco está no top 5 que eu quero matar, logo abaixo de Namikaze, seguido por Hashirama e no topo está Madara. Ele disse com raiva. Naruto ignorou as divagações de seu irmão e percebeu que Hiruzen havia sido deixado plantado como um pinheiro com o queixo no chão. Ei! O velho saiu de seu estupor, embora em seus olhos você pudesse ver a surpresa persistente. Desde quando você se dá tão bem com a raposa? Eu pergunto chocado. Hiruzen sabia que os tatus de Jinchuriki de Naruto era de conhecimento comum, praticamente não havia ninguém no mundo que não soubesse disso, e isso incluía o próprio Naruto, mas não era esperado que ele tivesse um bom relacionamento com ele. O Uzumaki, por sua vez, apenas deu de ombros. Desde sempre. Naruto, quando você conheceu Kurama? Ele perguntou certificando-se de dizer o nome do Biju corretamente. Quando eu tinha 1 ano de idade. Ele disse facilmente. O velho Sarutobi podia sentir que ia ter um ataque. 1 ano. Então você sempre soube o porquê? Eu sempre soube porque aqueles idiotas me odiavam, sim. Hiruzen olhou para ele incrédulo, mas logo sua expressão mudou para arrependimento novamente. Se o que seu neto adotivo disse era verdade, ele passou anos mentindo para ele e escondendo a verdade sem sucesso. O velho ia dizer algo, mas o ruivo rapidamente o interrompeu. Se você se desculpar comigo de novo, eu vou bater em você. O ameaçou, embora o tom de voz do Uzumaki fosse claramente brincalhão. Naruto suspirou. Olha, não podemos mudar o passado por mais que queiramos. O importante é que estou bem, feliz e temos que recuperar o atraso. Ele terminou com um sorriso. O velho demorou, mas finalmente sorriu novamente. O ruivo tinha razão, não adiantava olhar para o passado, tinha que aproveitar o presente e olhar para o futuro. Os dois retomaram a caminhada, seguidos por Kimimaru e Jugo. Diga-me, Kurama é confiável? Pergunto com dúvida e uma pitada de preocupação. Mais confiável do que a porra do seu macaco covarde. Gritou a raposa indignada. Naruto ignorou categoricamente o Biju e virou a cabeça para responder. Eu confiaria minha vida a ele. Ele me criou quase sozinho desde pequeno. Ele me ensinou a ler, escrever e andar. Ele me ensinou a me defender e me treinou para que eu pudesse sobreviver. Ele disse enquanto sorria. O velho suspirou tristemente.
É triste pensar que um biju de todas as pessoas tratou você mais como um humano do que qualquer outra pessoa nesta cidade. Bem, está progredindo, pelo menos o velho não se refere mais a mim como uma coisa. Bufou Biju. De qualquer forma, acho que podemos continuar nossa conversa com uma boa tigela de ramen. Ele disse em um tom leve quando parou na frente de um morador local. Naruto ficou momentaneamente surpreso e olhou para o nome do restaurante com os olhos arregalados, nem mesmo percebendo para onde estavam indo. O Ishiraku Ramen não tinha mudado nem um pouco. Dava para ver as cortinas vermelhas, os banquinhos em frente ao bar e o barulho das panelas borbulhando daqui, sem falar no cheiro delicioso de ramen no ar. Um pequeno sorriso nostálgico apareceu no rosto do ruivo e ele caminhou em direção ao restaurante, perdido em suas memórias. Ele não conseguia nem contar quantas vezes tinha vindo aqui, não só pela comida, mas também para estar com aquelas duas pessoas que olhavam para ele, não com ódio, mas com amor. Abriu as cortinas e tirou o capuz, viu que não havia cliente, apenas a figura de um homem mais velho vestido de branco da cabeça aos pés, com uma jovem de 20 anos ao lado do homem, ambos de costas para o ruivo. O velho parecia tê-lo ouvido chegando. Sandaime-sama está atrasado. Normalmente você já estaria com. O homem se virou enquanto falava e ficou em silêncio quando viu quem era o cliente. Os olhos geralmente estreitos do homem se arregalaram quando ele reconheceu quem era seu cliente. A mulher ficou surpresa com a reação do pai. Otou-sama, o que é? A garota também ficou em silêncio quando seus olhos caíram sobre o Uzumaki. Naruto sorriu carinhosamente para eles. Eu teu Shio-san, Ayami Nei. No momento em que ele disse o nome dela, Ayami pulou do bar direto para os braços dele. Naru-chan. Ela gritou com lágrimas nos olhos, abraçando o ruivo. Naruto. Teuchi não teve nada melhor, lágrimas rolando por suas bochechas, quando ele deu a volta no bar e foi direto para o ruivo se juntar ao abraço familiar. Hiruzen, Kimimaru, Jougo e Karin assistiram a cena com um sorriso, felizes em ver Naruto reunido com as pessoas que ele tanto amava. Ako e Akeno assistiram a cena com um tremor nos olhos porque a cabeça do ruivo estava entre os seios da cozinheira, que parecia não querer largar, mas eles não diziam nada. Parecia importante para o amante, se o sufixo com que os nomeava fosse indicativo. Salto de linha. Minato continuou em seu escritório trabalhando na papelada, mas sem muito entusiasmo porque o relatório que recebia de Jiraiya o distraía. Não era como se ele pudesse fazer qualquer coisa também, ele só tinha que esperar que chegasse. O Yondaime continuou com seu trabalho até que alguns papéis específicos chamaram sua atenção. Especificamente, foi uma notificação sobre os exames Chunin. Minato pegou os papéis e, ao revisá-los, seus olhos se arregalaram quando uma sensação de desconforto começou a inundá-lo completamente. Kumo mandou 2 equipes, porque eu sinto que algo ruim vai acontecer, ele pensou preocupado. Salto de linha. Após romper o abraço e receber uma dura bronca de Ayami, o ruivo sentou-se em uma cadeira ao lado do velho e seus amigos e noivas. A mulher, descontente que ainda estava fazendo beicinho, finalmente notou os outros 6 clientes e sorriu nervosamente. Oh, desculpe. Eu estava tão focado em Naru-chan que... Hiruzen riu suavemente. Calma, Ayami, eu entendo perfeitamente. A garota sorriu antes de se virar para os 5 clientes desconhecidos. Vocês devem ser colegas de Naru-chan, eu acho. O velho ficou intrigado por um momento até perceber que ele e Naruto não estavam sozinhos desde que saíram de sua casa. O velho se virou como uma expressão envergonhada. Peço desculpas, fiquei tão surpreso ao ver meu neto perdido que nem me lembrei que eles estavam aqui.
ele disse envergonhado. Por Deus! Ele estava tão animado para ver Naruto que havia se esquecido completamente daqueles 5, ele nem queria pensar no que as pessoas diriam se descobrissem sobre isso. O albino concordou. Ok, Sandaime-sama, entendemos que você estava no meio de um encontro bastante pessoal. Jougo e as garotas ao lado dele também assentiram. Mesmo assim, permita-me apresentar-me, sou Hiruzen Sarutobi, Sandaime Hokage, agora aposentado. Disse o velho macaco. Eu sou Ayami Ishirako e o homem por trás de preparar o macarrão é meu pai Toshi. O velho cozinheiro virou-se por um momento e acenou para eles com uma das mãos. Kimimaro Kaguya. Eu sou Jougo, prazer em conhecê-los. Meu nome é Akuyuki, um prazer. Akeno é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Karin Uzumaki, é um prazer conhecê-la. Naruto me falou muito sobre você. Ayami e Toshi não hesitaram, não prestaram muita atenção nos sobrenomes, mas o Hokage aposentado ficou muito animado. Kaguya, como o clã Kaguya? O albino concordou. Eu suponho que você teve um encontro com alguns membros do meu clã. Sim, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, devo dizer sem ofensa, que você está muito mais calmo do que seus parentes. Ele admitiu um pouco desconfiado. Ele lutou contra o estranho Kaguya em sua vida e todos eles tinham expressões sangrentas em cada um desses encontros. A sede de sangue daquele clã era tristemente bem conhecida. Tenho orgulho de mim mesmo por não ser como meus parentes, mesmo gostando de lutar também aprendi a ser razoável e não me deixar levar pela minha sede de sangue. Kimimaro, como qualquer outro membro de seu clã, gostava de sentir o sangue pulsando em suas veias quando estava em combate, mas havia aprendido há muito tempo que não precisava matar ou ser cruel para gostar de lutar. Naruto havia mostrado a ela o valor da vida há muito tempo e que isso não deveria ser menosprezado. Ele se considerava uma pessoa melhor do que os outros membros de sua família por isso. Até que o velho macaco se lembrou da ruiva e de como ela se apresentou, seus olhos se arregalaram e seu queixo caiu tentando formular alguma palavra compreensível. O Uzumaki foi nesse momento que os cozinheiros também notaram aquele detalhe e seus olhos se arregalaram assim como os Sandaime. Eles não sabiam do clã, mas já conheciam outros Uzumaki e se o cabelo ruivo fosse algum indício, eles poderiam realmente ter algum tipo de sou parente. Sim, Oji-san, ela também é uma Uzumaki. Não posso te dizer onde nos conhecemos, mas agradeceria se você não contasse a ninguém sobre o sobrenome dela, sabe? Pode causar alguns problemas, mesmo sendo protegido pela lei de não agressão para parte dos exames Chunin. Ok, eu entendo. Disse o velho macaco com um olhar tranquilizador. Embora a verdade seja que estou bastante curioso para saber como eles se conheceram, sem mencionar o fato de que todos são afiliados ao Kumo, ele disse pensativo. Naruto sorriu. É uma longa história. Quando Toshi trouxe seus pedidos, com uma panela cheia até em cima para Naruto caso ele ficasse com mais fome, o ruivo contou a ele sua história desde que ele saiu. Hiruzen ficou profundamente chocado quando descobriu como ele escapou. Na época, o Hokage aposentado havia enviado dezenas de esquadrões por Inokuni para encontrar o Uzumaki. Não é à toa que todos voltaram de mãos vazias, ele esteve com um clã de convocação todo esse tempo. Toshi e Ayami ficaram especialmente felizes em saber como o Tengu adotou como um deles e o treinou para que ele pudesse se manter na vida. Naruto omitiu seu encontro com a Goromo Otsutsuki, mas contou a ele sobre o teste que teve que enfrentar, algo quebrou os corações tanto de Toshi quanto de Ayami.
Hiruzen também se sentiu triste por seu neto, mas ele entendeu perfeitamente o motivo atrás da porta. Um shinobi mais cedo ou mais tarde ele teve que tirar vidas. Ele também mentiu um pouco para ele sobre o fato de que em Kumo eles procuraram um substituto para seu olho que felizmente era da mesma cor. O ruivo então explicou seus motivos para ingressar no Kumo, e todos puderam ver a lógica por trás de sua escolha. Konoha estava fora da mesa, Suna também porque eram aliados dela, Iva era desconhecida, mas a ruiva não quis arriscar. Naquele momento Ikiri estava no meio de uma guerra civil. A única escolha que lhe restava era Kumo, mas até hoje ele não se arrependeu de sua decisão. Os três adultos ficaram especialmente orgulhosos do ruivo quando ouviram o que ele fez com Nami. Ele não apenas ajudou a libertar um país da tirania, mas também motivou seu povo a lutar por seu país. Sem contar como ele lutou contra Zabuza Momoshi e o ajudou até certo ponto a encontrar seu próprio coração e depois ajudá-lo a acabar com a guerra civil de Kiri, embora ele não tenha contado a eles que foi ele quem derrotou Yagura e pôs fim ao derramamento de sangue. Ele então continuou sua história até chegar a Kumo e se juntar à aldeia. Contou-lhe sobre algumas de suas missões, seus novos amigos e, para seu grande embaraço, sobre as mulheres de sua vida. Hiruzen e Teuchi não perderam a oportunidade de provocar a ruiva sobre isso enquanto Ayame abraçava a ruiva cheia de felicidade. Droga, já me deixe em paz. Chorou envergonhado. Então, um harém, seu desgraçado sortudo. Teuchi disse com um sorriso de orelha a orelha. Então você gosta de garotas magras, esse é meu neto. Hiruzen imitou o sorriso do cozinheiro. Quando é o casamento? Ayame perguntou animadamente. Neishan. O Uzumaki gritou sentindo um calafrio ao ver seus parceiros com leve rubor nas bochechas e um olhar sonhador. Não sabemos, ainda há dúvida se Egito entrará no relacionamento. Disse o gigante. Julgo. Não podemos esquecer a possibilidade de que outras mulheres desconhecidas também possam querer participar. Acrescentou o albino. Kimimaru é o suficiente. Os adultos caíram na gargalhada ao ver Naruto tão vermelho quanto seu cabelo e as noivas do ruivo em seu transe sonhador. Então você está sob a lei de restauração do clã? Perguntou Sarutobi um pouco mais sério. O ruivo coçou a nuca nervosamente. Bem, sim, o daimyo de Kaminari no Kune me perguntou assim que descobriu de onde eu vim, mas foi mais uma escolha conjunta. Eles não me obrigaram a fazer nada e eu posso escolher com quem me casar. O velho assentiu. Aquela lei exigia que as pessoas se casassem e se não tivessem candidato, era imposta pelo próprio conselho da aldeia. Hiruzen ficou satisfeito ao ver que lhe deu a liberdade de escolher por si mesmo. A propósito, Naruto. Todos se viraram para olhar para Teuchi, que parecia um pouco desconfortável. O que você vai fazer com, bem, Kushina e Minato? A atmosfera ficou um tanto estranha, enquanto o ruivo estava com os olhos escurecidos pelos cabelos como uma expressão ilegível. Não sei. Ele disse em um tom plano. Atravessarei aquela ponte quando chegar a hora. Ninguém disse nada por um tempo. Estava claro que o homem de olhos azuis não queria tocar naquele assunto. No final, Naruto iluminou a atmosfera perguntando aos adultos sobre sua vida. Ele foi o único que falou na última hora. Os três relaxaram e começaram a contar como as coisas foram nos últimos anos. Infelizmente, o tempo estava acabando e as equipes Kumo tiveram que se dirigir para a academia. Naruto e seus companheiros se despediram da dupla de pai e filha antes de partir. Agora na frente da loja Naruto abraçou Hiruzen. Até logo, temos que nos apressar se quisermos fazer o exame. O velho assentiu e se separou da ruiva.
Entendi, irei vê-lo durante a tarefa. Estou curioso para saber o quão forte você é, ele disse com um sorriso. O ruivo colocou o capuz de volta e sorriu de orelha a orelha. Eu não vou te decepcionar. Até logo, Gigi. E com isso ele se virou seguido por seus companheiros. Até logo. Ele disse enquanto observava o grupo se afastar. O velho se virou, pronto para voltar para sua casa, mas a aparência elevada de um agente da ANBU deteve. Sarutobi-sama, Okage-sama solicitou sua presença em uma reunião durante o dia. Ele disse em um tom monótono. Quando é a reunião? Assim que Jiraiya-sama retornar à aldeia. O velho pensou por um momento, não tinha nada melhor para fazer pelo resto do dia. Suponho que, nesse caso, irei em frente e esperarei na Câmara do Conselho. Como quiser. Ele disse antes de desaparecer em um xuxim de folhas. O velho caminhou em direção à torre do Okage com um sorriso contido. Quando se soube que o ruivo havia retornado, haveria uma grande confusão no conselho e ele não perderia isso por nada no mundo. Além disso, ele esperava encontrar seu neto novamente. Aquele saque que ele carregava na cabeça era de morrer. Salto de linha. As equipes Kumo caminhavam pelas ruas rumo ao seu destino. Francamente, os 6 ainda estavam surpresos com a situação. Eles deveriam estar na mira de todos assim que entrassem na cidade, mas até agora eles conseguiram se manter discretos. Inferno, todos os 6 carregavam o redemoinho Uzumaki nas costas e ninguém havia se surpreendido com isso. Que tipo de vila shinobi era essa? Naruto suspirou exasperado. Esqueça, melhor para nós. Pensamento. Infelizmente para eles, o karma quis intervir em sua sorte. Solte. Os 6 pararam em frente a uma rua e olharam para a direita. A cena que o grupo observou fez seu sangue ferver. Eles viram como um menino de sua idade com um macacão preto em forma de gato da cabeça aos pés, com algumas marcas no rosto, agarrava uma menina loira pelo pescoço. Perto deles, atrás do ninja pintado, estava outra loira quase da idade dele vestindo um kimono de batalha e um leque gigante nas costas. E atrás da garota indefesa estavam 3 meninos, certamente seus amigos. Kankuro, deixa ela. Disse a loira um pouco irritada. Nada disso, Temari, ele me bateu e nem se desculpou. Tenho que dar uma lição nele. Ele justificou-se, foi um acidente. Gritou uma das crianças, que usava um lenço comprido demais para ele. Solte a Mito. Gritou a única garota do grupo que tinha o cabelo laranja trançado em 2 rabos de cavalo altos. TSK, seus malditos pirralhos, eu vou te dar uma lição de boas maneiras. Ele disse levantando a garota um pouco mais e preparando a outra mão para bater nela. Mito ficou apavorada e ela fechou os olhos com força esperando o golpe. Um golpe que nunca veio. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Em um momento, o garoto de macacão preto estava prestes a bater na garota indefesa, e no seguinte, Naruto apareceu na frente dele com a perna estendida, deu-lhe um chute que derrubou ele. Se levanta, eu forço a garota a cair e mando o garoto voando para trás. Ao mesmo tempo, o ruivo pegou Mito com o braço esquerdo antes que ela caísse. Jougo e Kimimaru não ficaram de braços cruzados, pois Kankuro caiu no chão. O albino estava em cima dele com a mão no pescoço do valentão, enquanto Jougo ficou na frente da garota e agarrou sua cabeça com uma mão. As garotas ficou protegendo as outras crianças que estavam ali. Kankuro e Temari nem perceberam o que havia acontecido até que ficaram à mercê do ninja de Kumo. Os 2 espectadores ocultos que testemunharam a cena ficaram chocados com a exibição de velocidade. Eles mal conseguiam vê-los enquanto se moviam. Se há uma coisa que não suporto neste mundo, são molestadores de crianças. O Uzumaki disse com uma voz fria e deixando escapar sua intenção de matar os 2 infratores.
As crianças ficaram atordoadas vendo seus salvadores, ninguém mais do que a própria Mito, que estava olhando para o shinobi que a segurava em seus braços. Naruto não tinha percebido que seu capuz havia caído e todos agora podiam ver seu rosto. "Ei, espere, isso não tem nada a ver com vocês", Kankuro disse enquanto respirava pesadamente por causa da intenção assassina do ruivo e do albino que o estava sufocando com a mão. Naruto ignorou categoricamente o menino e olhou para a árvore à sua direita. "Vocês dois, quanto tempo mais vocês vão ficar aí assistindo?" Ele gritou para a surpresa de todos, exceto para os Kumonins que também sentiram sua presença. Um garoto de cabelos pretos com um Itaí-até de Konoha saiu de um arbusto e pousou em um galho, enquanto do outro lado da árvore, preso de cabeça para baixo, apareceu um garoto com um kanji amor tatuado na testa com cabelo ruivo curto em um redemoinho de areia. O referido menino estava vestindo calças compridas pretas e top curto com sandálias shinobi combinando. Nas costas ele carregava uma cabaça gigante que estava amarrada com uma alça na frente e na alça, ele tinha seu Suna Itaí-até preso. Ele estava olhando estoicamente para seu companheiro Suna, mas o aborrecimento era claramente visível em seus olhos azul marinho, e suas marcas pretas ao redor dos olhos só pioravam a sensação. Kankuro ficou pálido como um fantasma. "Gaara!" Ele gemeu apavorado. "Silêncio, Kankuro, você mancha o bom nome de nossa aldeia com sua atitude vergonhosa", ele disse em um tom frio. "Estou começando a ficar doente com suas bobagens." O menino tentou se justificar e "Espere, não é minha culpa, eles começaram. E eu não queria, cale a boca ou eu vou te matar", ele disse em um tom afiado, liberando sua intenção de matar. As crianças ficaram muito nervosas e começaram a tremer de medo. A loira nos braços de Naruto também, mas um leve aperto na mão do ruivo a acalmou. Kankuro e Temari estavam apavorados, soando pra caramba, mas Jugo e Kimimaro conseguiram se manter firmes contra o estranho. Eles sentiram algo muito pior, afinal, Naruto em sua forma Biju, por exemplo. O ruivo de Suna pousou no chão e se virou para enfrentar o Uzumaki. "Peço desculpas pelo comportamento daqueles dois", ele disse enquanto se curvava ligeiramente se desculpando. Naruto encarou o ruivo por alguns momentos antes de olhar para seus companheiros. "Jugo, Kimimaro, deixe-os ir. Eu ordeno." Ambos obedeceram e se retiraram antes de voltarem assim de se aproximarem de seu líder. "Então ele é o líder do grupo", Gaara pensou. O desconhecido ninja de Konoha estava tendo pensamentos semelhantes. "Diga-me qual é o seu nome." Naruto encontrou seus olhos com o olhar mais sério e frio que conseguiu. "Uzumaki Naruto." Essa resposta chocou a todos que não eram de Kumo. Gaara ficou chocado ao conhecer um de seus irmãos Jinchuriki. Kankuro e Temari ficaram apavorados por terem irritado o recipiente de Biju mais poderoso. As crianças também ficaram surpresas, todas menos a loira, que começou a chorar de alegria. Quanto a um ninja de Konoha, ele olhou para Naruto com os olhos arregalados. "Impossível. Esse é o irmão do Menma, eles não são parecidos. A única vez que o vi na casa da mamãe foi quando ele ia brincar com a Nozomi e aí ele era mais novo que eu." Ele exclamou em sua mente. "Entendo, vocês vieram para participar dos exames Chunin, eu acho." O Uzumaki assentiu ganhando um sorriso torto do Jinchuriki de Suna. "Sabaku no Gaara é o meu nome e você vai provar a minha existência", ele disse antes de se virar. "Temari, Kankuro, estamos indo embora", ele disse antes de desaparecer em um Shushin, logo seguido por seus irmãos apavorados. Naruto olhou para o lugar onde os ninjas de Suna haviam desaparecido por alguns momentos antes de olhar para a garota em seus braços.
Você está bem? O garoto parou de repente ao ver a garota de perto. A garota tinha longos cabelos loiros com um tom de pele claro, mas o que o surpreendeu foram as marcas de bigodes em suas bochechas e aqueles olhos azuis tão parecidos com os céus. Para não dizer que ele estava chorando e com um sorriso de pura alegria. Oni-chan! Ele gritou enquanto passava os braços em volta do pescoço da ruiva. Os olhos de Naruto se arregalaram tentando processar a situação em que ele estava. Embora ele não quisesse ouvir sobre os Namikazes, Hiruzen disse a ele que ele tinha uma irmãzinha de 9 anos chamada Mito. Ele não sabia como lidar com essa situação, não havia se preparado mentalmente para isso. Ele nem sabia o que pensar sobre seus irmãozinhos. Enquanto Naruto tentava processar a situação em que se encontrava, Kimimaro se aproximou do desconhecido homem de cabelos pretos. Posso saber seu nome e o que você está fazendo aqui nos espionando? O menino olhou para o albino com a testa franzida. Uchiha Sasuke, eu estava passando e vi a irmã de um dos meus companheiros em perigo, ia intervir mas eles foram na minha frente. Entendo, meu nome é Kimimaro Kaguya, ele se apresentou antes de olhar para seu parceiro de cabelo laranja. Este é Jugo, então eles fixaram seus olhares nas garotas do grupo. Esta é Karin, Akeno e Ako. E finalmente, ele olhou para o ruivo novamente. E eu suponho que você já ouviu falar de Naruto-sama. Sasuke assentiu enquanto começava a pensar. Naruto-sama. Qual é a relação deles? Eles parecem companheiros de equipe, mas é claro que Naruto é o líder deles, ela disse para si mesma em sua cabeça. Kimimaro, sentindo o desconforto de seu senhor, decidiu intervir. Naruto-sama, você deveria se apressar, nós vamos nos atrasar. Eu grito, chamando a atenção de todos e tirando o ruivo e a loira do momento. Naruto assinou com a cabeça em sua direção antes de tentar tirar a garota de cima dele. Tenho que ir. Disse-lhe. Não. Choro desesperado. Naruto suspirou. Mito, por favor, vou me atrasar para a prova. Mas novamente a garota se recusou a soltar. Além do mais, ela apertou ainda mais o aperto no ruivo. O Uzumaki resolveu tentar outra tática. Mito, eu não vou embora tão cedo, a gente se encontra de novo assim que acabar o exame. Ela disse a ele docemente. Por alguns segundos, a loira não deu sinal de responder, mas então, ela lentamente soltou seus braços e sentando-se no braço de seu irmão, ela colocou as mãos em cada ombro para se equilibrar e olhou Naruto nos olhos. Você promete? Naruto não pôde deixar de sorrir com ternura, seus olhos molhados, seu tom de súplica. Ele era tão kawaii, talvez ele não tivesse conhecido a garota antes e talvez estivesse triste bravo furioso com seus pais biológicos, mas ele podia não ajuda, mas ama Mito sem medida certa. O ruivo a beijou na testa e sorriu para a irmãzinha enquanto enxugava as lágrimas da menina com a mão livre. Eu prometo. Mito relutantemente acenou com a cabeça e o Uzumaki a deitou no chão. Não demore, Naruto bufou divertido antes de dar um tapinha na cabeça da garota, o que Mito gostou muito. Naruto se virou para olhar para seus companheiros. Vamos. Kimimaro, Jougo e as meninas assentiram e todos desapareceram em um chuchim de fumaça. Quando eles saíram, Sasuke saiu de cena, ele tinha que se encontrar com sua equipe para participar dos exames. Ele se perguntou brevemente se deveria contar a ele sobre a presença de Naruto. Bem, ele pensaria nisso mais tarde. Por enquanto, ele estava impaciente para lutar contra as equipes de Suna e Kumo. Eles pareciam fortes, especialmente Gaara e Naruto. Mito ficou plantada como um pinheiro, olhando para o lugar onde seu Oni-chan havia desaparecido. Mito-chan, você está bem? Konohamaru Sarutobi perguntou preocupado.
Baka, já que você quer que ele fique bem, ele acabou de encontrar seu irmão perdido e sai quase instantaneamente para vê-lo. O Dom respondeu seriamente. O neto do Sandaime esfregou o pescoço de vergonha. Yaya, minha culpa. Mesmo assim, o irmão de Mito-chan é impressionante. Ele disse excitado, ele nem tinha visto ele se mexer. E muito bonito também. Moiji acrescentou com as bochechas vermelhas. A roupa do ruivo com certeza lhe caía muito bem, sem falar que seu rosto junto com seu cabelo tornava um homem muito atraente e desejável. Mito ficou chateada com esse último comentário. Ela tinha acabado de conhecer seu Oniri-chan e já estavam pensando em tirá-lo dela. Ele ia fazer um comentário desagradável, mas de repente mudou de ideia ao perceber um detalhe importante. Seu Oniri-chan voltou para a aldeia. Eu tenho que contar a Tou-chan e Ka-chan. Ela gritou antes de correr para, ela não tinha certeza. A Torre Okage. A casa dele. Eu não tinha certeza. Salto de linha. O time da Rui e Zabuza apareceram na frente da Academia Ninja e entraram. Eles puderam ver alguns equipamentos espalhados pela entrada, mas não prestaram atenção. Os três passaram pelas portas e entraram em um foyer simples com alguns bancos nas laterais, uma mesa de recepção no fundo da sala e no centro, um corredor à direita da mesa e um lance de escadas para a esquerda. Os Kumonin se dirigiram para as escadas. Eles deveriam ir para o quarto 301 no terceiro andar, mas algo chamou a atenção deles no caminho. Enquanto subiam as escadas, pararam momentaneamente no segundo, onde observaram uma cena muito curiosa. Em frente a uma sala onde estava escrito 301º no batente da porta, havia vários candidatos para fazer o exame, tentando entrar. Mas havia duas pessoas paradas de cada lado da porta, barrando seu caminho com seus sorrisos arrogantes. Naruto deu uma olhada no número e percebeu então. Genjutsu. Eu murmuro baixinho. Ele não deu mais atenção a ele e seguiu seu caminho, seguido por seus amigos. Mas quando ele estava prestes a subir para o terceiro andar, os três pararam de repente, sentindo uma leve intenção de matar, nada importante, mas ainda assim Juugo e Kimimaru se viraram procurando o culpado, enquanto o Ruivo e as meninas calmamente apenas olhavam. Seus ombros direitos. Aquele que os olhava com uma expressão hostil era um menino de pele clara e olhos brancos. Ela tinha longos cabelos castanhos junto com seu Itaí até na testa. Ele usava shorts preto junto com uma jaqueta bege de manga curta e tinha várias bandagens enroladas em seus braços que iam do cotovelo até as mãos. Um Hyuga. Ele pensou ao reconhecer facilmente o portador do Byakugan. Naruto olhou para ele com indiferença por um momento antes de virar a cabeça. Gente, meninas, larguem, não vale a pena. Ele disse suavemente antes de subir as escadas. Os cinco hesitaram por um momento, mas obedeceram e seguiram o Ruivo. O Hyuga ficou furioso por ser ignorado dessa forma. Eles vão pagar, aparentemente o destino decidiu me conceder uma parte da minha vingança. Ele pensou com fúria e um certo prazer sombrio. Seguindo seu caminho, logo chegaram ao seu destino e sem hesitar empurraram as portas e entraram no quarto 301. Não havia muito a dizer, era muito semelhante a uma sala de reuniões, com várias mesas compridas ao lado dos bancos para sentar as pessoas lado a lado. Na frente da sala havia uma mesa e atrás dela um quadro negro. Naruto também pode ver várias cadeiras colocadas em dois lados da sala de aula. Por fim, havia as diferentes equipes já presentes no local, dando-lhes olhares assassinos e sua intenção de matar.
As equipes não vacilaram. O Ruivo queria deixar pra lá, mas claro, Kimimaru e Jugo nunca haviam tolerado até agora que alguém ameaçasse seu amigo e senhor sem sofrer as consequências. Os dois Kumo Genin desencadearam sua própria intenção de matar, inundando a sala com ela, e logo as expressões horrorizadas, os calafrios e as imagens de sua própria morte foram imediatos. O Uzumaki suspirou sabendo que nada poderia ser feito. Ao invés disso, procurou um lugar para sentar. Ele viu que no fundo da sala alguns bancos estavam livres, então foi até lá com Karin, Ako e Akeno, sabendo que Jugo e Kimimaru logo seguiriam. Todos os olhares estavam voltados para o Ruivo enquanto ele andava pela sala e se sentava com o braço esquerdo apoiado nas costas do banco em uma postura relaxada. Kimimaru e Jugo, por sua vez, decidiram ficar atrás dele e ficar de guarda enquanto Akeno, Karin e Ako sentavam-se juntos em um banco na frente deles. Algumas pessoas na sala reconheceram a ruiva e empalideceram, outras não se atreveram a olhar para o grupo, a lembrança daquela intenção assassina muito fresca em suas mentes. Havia algumas garotas que olhavam para eles com desejo e leve rubor em seus rostos. Bochechas, enquanto Akeno e Ako olhavam para eles. Nenhum deles, especialmente os de Konoha, seria tão fácil que eles não deixariam. Havia apenas uma pessoa em toda a sala que olhava para eles com emoção em seus olhos, e era uma certa ruiva de Suna ansiosa para lutar contra eles. Naruto pegou sua cabaça e começou a beber calmamente enquanto estudava cuidadosamente seus oponentes e estava atento aos outros que iriam chegar. Ainda faltava 1 hora para o início do exame, melhor aproveitar para colher o mínimo de informações. Salto de linha. Minato em seu escritório olhou para o relógio em sua mesa de trabalho. Está quase na hora, espero que Menma e Shio estejam bem. Ele pensou com um sorriso. Minato ia continuar com seu trabalho, mas uma nuvem de fumaça explodiu na frente de sua mesa e quando se dissipou, um homem estava na frente dele. Essa pessoa tinha quase 2 m de altura, com longos cabelos brancos espetados atingindo a parte inferior das costas junto com o Itaí até com chifres e o kanji para óleo em sua testa. Ele vestia um kimono verde por baixo de um colete fino vermelho e calçava sandálias jeta de madeira nos pés. Já era hora, sensei. Minato disse com um meio sorriso. Este homem era Jiraiya, o Gama Sennin, um dos Densetsu no Sannin. Minato, você fez o que eu pedi? Ele perguntou sério. Já avisei o conselho, só precisamos reuni-los na sala. Ele disse antes de apontar para seu ambu escondido nas sombras para rodeá-los. Agora, você vai me dizer por que tanto segredo com eu o encontrei. O loiro ficou em silêncio em estado de choque. Que? Seu filho, Naruto, eu sei onde ele está. Salto de linha. Naruto tomou um longo gole de sake enquanto continuava a assistir à competição. Ele não ficou muito impressionado, havia Genin de Kusa, Taki, Ami, Suna e, claro, Konoha. Entre esses grupos os únicos que se destacaram foram o time Sabako no Gaara. Ele notou um time Otto-son, que parecia ser interessante. Mas o Ruivo e seus companheiros estavam esperando por algumas equipes em especial. Se a informação passada pelo Raikage fosse verdadeira, eram 4 equipes de novatos de Konoha que poderiam valer a pena e dentre essas 4, estavam os irmãos dele. Só ela sabia disso, o quão ruim o destino estava pregando uma peça nela com seu ex-amigo e sua antiga família. O Ruivo passou os últimos 40 minutos pensando em como deveria abordar o assunto. Apesar de estar com raiva de seus pais, ele não poderia ficar com raiva de seus irmãos. Apesar de serem, em parte, a causa de seu abandono, eles não escolheram deixá-lo à mercê de Konoha.
Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ter qualquer relacionamento com alguém que carregasse um nome Namikaze não o atraía nem um pouco. Naruto suspirou. Acho que vou esperar para conhecê-los antes de julgar. Ele disse a si mesmo. Apesar das múltiplas dúvidas que atormentavam sua mente, ela não pôde deixar de sorrir quando pensou no pequeno mito. Pode não ser tão ruim quanto eu pensava. O som da porta abrindo chamou sua atenção. Pela milionésima vez, ele viu um time de Konoha entrar e, olhando mais de perto, viu o Hyuga de antes. O garoto de olhos brancos encontrou seu olhar e franziu a testa novamente antes de desviar o olhar e ir para um canto da sala com sua equipe. Um de seus companheiros era sem dúvida a pessoa mais perturbadoramente excêntrica que ele já vira. O garoto de 16 anos tinha cabelos pretos cortados em forma de tigela e olhos negros sob as maiores lagartas que eu já vi, usava um macacão verde com aquecedores de pé laranja e bandagens enroladas em seus braços e mãos, seu Konoha Itaí até amarrado como um cinto. Felizmente, a garota que os acompanhava era mais normal, ela tinha cabelos castanhos curtos presos em 2 coques e olhos verdes escuros, uma camisa chinesa rosa, calças compridas verdes e sandálias shinobi. Uma equipa curiosa. Ele pensou antes de se concentrar na porta. Se antes achava um menino de macacão verde excêntrico, ainda não tinha visto nada. Para o choque total descrença das duas equipes, como um loiro de cabelos espetados correu para a sala antes de parar no meio do caminho. Uau, bem, há pessoas para chutar o traseiro. Eu grito com um sorriso de orelha a orelha. Uma garota de cabelo rosa entrou atrás do loiro e o socou com tanta força que o jogou de cabeça no chão. Baca! Nós dissemos que não chamaríamos a atenção. Eu grito a plenos pulmões com uma cara demoníaca. A garota devia ter uma dupla personalidade porque de repente seu sorriso furioso mudou para um sorriso nervoso. Desculpem as moléstias. Ele disse inclinando-se ligeiramente. Sasuke então entrou na sala, suspirando com o absurdo de sua equipe, seguido de perto por outras 9 pessoas, todas usando Itaí até de Konoha. Droga, Menma, você não consegue parar de ser estúpido nem por um segundo. Uma loira muito bonita com 2 tranças laterais repreendeu a loira no chão. Esqueça Shio, tentar mudar seu irmão é impossível, além de problemático. Disse uma morena de cara preguiçosa. Os 12 começaram uma pequena conversa em voz alta, sem perceber que uma certa ruiva estava dando a eles um olhar de cara de pau. Naruto reconheceu o loiro imediatamente pela descrição que Hiruzen deu a ele. Gorotos? Ai Naruto-sama. Ambos responderam. Aquele loiro ali é quem eu acho que é. As marcas na bochecha e a cor dos olhos. Kimimaro justificou. Ele é definitivamente seu irmão. Jougo adicionado. Talvez ele tenha caído de cabeça quando era pequeno. Claro. O mais provável. Os 3 garotos não conseguiam entender como, sendo um shinobi, Menma ousava usar aquele macacão laranja neon. Não era apenas horrível de se olhar, mas também um convite claro para qualquer shinobi ser morto, apenas um homem-bomba o colocaria. O ruivo também notou que a garota que o repreendia tinha as mesmas marcas nas bochechas de Menma e dele, mas seus olhos, em vez de azuis, eram violeta. Não precisava ser um gênio para ver que era sua outra irmã. Viu que também estava com roupa laranja, mas só o paletó e mesmo assim predominava o preto. Ela também tinha uma saia preta com bordas laranja. No geral, ele também era vistoso, mas não tanto quanto seu irmão. Graças a Deus minha alma não acabou neles. Kurama disse. Bem, pelo menos ela tem mais bom senso do que Menma. Ele disse a si mesmo mentalmente. Eu me pergunto quando eles vão notar minha presença.
Anão ruivo sentiu uma alegria imensa, mas também uma dor ao notar outra pessoa com seus irmãos. Uma mulher de cabelos pretos, cerca de 1,70 m, corpo esguio e cabelos pretos como azeviche. Apesar das diferenças de idade, ela ainda se lembrava daquele rosto que lhe causava tanta alegria quando estava na folha, mas que lhe causava tanta dor antes de sair dela. Ele ainda se lembrava de como quase bateu em Azazel Sensei quando este lhe contou que o clã Uchi havia sido massacrado e ele não sabia quem eram os sobreviventes. Ele teve que mandá-lo de volta para investigar. Para grande alívio do Uzumaki, Nozomi e Mikoto eram um dos sobreviventes. Apesar de tudo que ele disse, ele ainda não conseguia parar de gostar muito dele. Gente, por favor, abaixe o volume. Quem acabara de gritar era um menino de longos cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo baixo e olhos negros. Usava óculos e seu Itai até de Konoha amarrado na testa. Ele usava calça roxa junto com uma faixa amarela amarrada na cintura e uma camiseta branca de manga curta sob um colete roxo. Vocês são os 12 novatos recém-saídos da escola ninja. Certo? Eles são apenas crianças, não deveriam fazer tanto barulho. Ele disse ao grupo. Quem você pensa que é para falar assim conosco? Eu sou o filho do Yondaime Okage. Menma gritou indignado, desenhando um sorriso um tanto arrogante em seu rosto. O garoto de cabelos brancos levantou os óculos. Ok, desculpe, meu nome é Kabuto Yakushi. Karin ficou tensa e a surpresa estava claramente visível em seus olhos. Naruto, que sentiu o desconforto de sua irmã e se virou para olhá-la. Karin, você está bem? Pergunto preocupada. Karin olhou para o primo. Não é nada, Naruto Niri, eu só devo ter ficado confuso. Eu respondo. O Uzumaki levantou uma sobrancelha. Confuso? Sim, eu pensei que era alguém que eu conhecia, mas não pode ser ele. Naruto olhou para ela um pouco mais antes de acenar com a cabeça e se virar novamente. Enquanto a ruiva tinha um pequeno conflito interno. Não pode ser ele é o braço direito de Orochimaru, é impossível para ele ser um simples genin, ele disse para si mesmo, mas olhou para o ninja de óculos determinado a ficar de olho nele apenas no caso de suas suspeitas virarem para ser verdade. Há informações sobre os candidatos nesses cartões também? Sasuke perguntou, chamando a atenção de todos. Naruto estreitou os olhos sabendo o que ia fazer. Claro que sim, no caso de novos candidatos posso não ter nada ou apenas informações incompletas, mas mesmo assim você não perde nada perguntando. Diga-me tudo o que você sabe sobre aqueles que chamaram sua atenção e eu vou procurar, disse ele com um sorriso. Rock Lee de Konoha, Sabako no Gaara de Suna e as equipes de Kumo. Eu respondo surpreendendo o grupo. Uau, se você souber o nome deles, será ainda mais rápido. Ele disse antes de procurar em suas cartas. Naruto e sua equipe ouviram atentamente tudo o que ele disse. Caso houvesse alguma informação relevante sobre seus oponentes ou sobre eles. Então, Rock Lee é um especialista em taijutsu e luta corpo a corpo com Hyuga Neji e Igurashi Tenten. Seu sensei Emaito Gai, a besta verde de Konoha, Sabako no Gaara, por outro lado, é um mistério, mas se ele voltou de cada missão sem um arranhão, que significa que ele tem uma boa defesa ou talvez um lutador de longa distância. Seu time é formado por Sabako no Temari e Sabako no Kankuro. Os três são filhos do Yondaime Kazekage. Seu Jonin Sensei é Baki, informou a Konoha 12. Quanto às equipes Kumo, não há muito que eu possa dizer, eles se inscreveram no último minuto. Mas caso você esteja interessado, ambos estão no serviço ativo há 1 ano e o histórico de missão de um deles é de 40 C Rank, 19 B Rank, 7 A Rank e 1 S Rank. Ele disse coçando a nuca nervosamente.
A sala inteira ficou em silêncio ao ouvir a informação de Kabuto. Os poucos que estavam perto do time da Aruia e Zabuza se afastaram um pouco enquanto tremiam e suavam. É uma piada? Sakura perguntou em estado de choque, falando pelo resto de seu grupo. O rosto de Kabuto ficou sério. Não, eu verifiquei as informações várias vezes antes de vir aqui. Tenho 100% de certeza do que estou dizendo. Embora você também não deva se surpreender, afinal seu sensei é o infame Ranton no Darui, um dos Jonin de elite mais poderoso em Kumo. Zabuza Momoshi o Kirigakuri no Kijin. Isso, e também há um Genin muito particular que está naquele time, um Genin. Só por isso. Gritou Menma sem perceber e deixando que os outros percebessem a menção da Shinobi Gatana, que era parente de seu irmão perdido. O suor escorria pela nuca de Kabuto. Ei, deixe-me terminar. A verdade é, eu não dou a mínima se aquele idiota esteve em missões S-Rank. Ele gritou antes de se virar para os outros candidatos. Como não viu nenhuma insígnia do Kumo, decidiu apenas gritar enquanto apontava o dedo para toda a multidão. Ouçam-me, idiotas, meu nome é Menma Namikaze, sou filho de um Daime Hokage e serei o próximo Hokage. Perdedores como vocês não vão me vencer. E principalmente seu desconhecido Kumo Ninja, eu vou para esmagar você. Eu grito com um sorriso arrogante. Todos os Genin na sala olharam para o loiro com uma carranca e raiva em seus olhos, jorrando sua intenção de matar no volume máximo. Os colegas de classe de Menma por trás estavam olhando para ele como se ele fosse um idiota. Mas de repente toda aquela intenção coletiva de matar foi esmagada por uma maior vindo de trás. Os aspirantes a Chunin se afastaram, deixando um caminho livre para Menma e os outros verem quem era o responsável. Atrás da multidão, Naruto podia ser visto com um olhar impassível. 3 lindas garotas na frente deles que pareciam um tanto irritadas, Jougo que tinha uma carranca e Kimimaro com múltiplas veias saindo de sua testa e uma expressão assassina em seu rosto. Que foi quem lançou sua intenção de matar em grande estilo. Menma ficou branca de repente. Ele olhou para o ruivo observando suas feições e então olhou para seu Itaí até em sua testa. Atrás estava o resto do grupo, os meninos que ficaram boquiabertos ao reconhecer o irmão perdido de seus 2 amigos. As meninas, por outro lado, tiveram uma reação bastante interessante. Simplificando, todos eles coraram até a raiz ao ver o Uzumaki. Seu estilo de roupa não deixa nada para a imaginação, ainda mais julgando pelo fato de seu terno de combate preto estar aberto, revelando seus músculos bem trabalhando. Sakura, Ino e até mesmo Shio estavam cobiçando o Uzumaki, enquanto Hinata olhava para o rosto da ruiva com espanto. Memórias inundaram sua mente, enquanto um rubor era visível em suas bochechas. Flashback com Naruto estava andando, mas não prestando atenção em nada ao seu redor até que ouviu algumas crianças discutindo sobre algo, deixando curioso ao olhar mais de perto. Ele encontrou 3 meninos de cerca de 8 anos, provavelmente alunos da academia, implicando com uma garotinha. Ela parecia ter a idade dele. Ele tinha cabelo azul escuro na altura do pescoço e olhos brancos, característicos do clã Hyuga. Decidida a ajudá-la, ela correu em direção a eles. Ei, deixe-a em paz, Naruto disse, tentando afastar os valentões da garota. Oh, um garoto bancando o herói. Desapareça antes que nós te machuquemos também, eles disseram a ela, e Naruto pulou na frente deles, agindo como um escudo para a garota. O diabo está tentando nos assustar. Vamos dar uma lição nele, eles disseram e atacaram. Um dos rapazes lançou o braço esquerdo para frente, tentando acertar Naruto, de forma que ele congelou pela velocidade que usou e recebeu o golpe, de forma que outro ficou por trás dele e segurou seus braços, deixando-o imóvel para o outro.
aproveitou para lhe dar uma joelhada no estômago, deixando-o no chão com dores. Vendo a ruivinha no chão, resolveram sair dali. Contariam aos pais que tinha dado ao diabo o que mereciam. Talvez lhe dariam um presente a eles. Naruto dolorido lentamente se virou para olhar para a garota e perguntou: "Você está bem?" "Eu estou bem, obrigada." A garota gaguejou. Naruto não sabia se ela estava com medo dele, mas ele adivinhou que ela era apenas tímida. "Sem problemas, eu sou Naruto Uzumaki, qual é o seu nome?" "Hyuga Hinata." Ele respondeu, olhando para seu salvador. Mesmo que ele ainda fosse jovem, ele não podia deixar de corar e desviar o olhar. Naruto tinha 6 anos, mas era um garoto muito bonito. "Venha, deixe-me ajudá-la." ele disse, pegando a mão dela e levantando-a delicadamente. Notou que ela não tinha o selo do pássaro engaiolado na testa. Ele se lembrou de ter ouvido que a herdeira Hyuga tinha a idade dele, o que significava que a garota na frente dele era a herdeira do clã Hyuga. Era, por assim dizer, a princesinha de Konoha. "Ei, eu vou tomar café da manhã e Shirako, você quer vir?" ele perguntou, ao que Hinata lentamente assentiu. Os dois caminharam juntos e Hinata, vendo como os aldeões olhavam para Naruto, se perguntou o porquê. A caminhada foi calma. Eles não conversaram muito, já que Hinata era terrivelmente tímida. Chegando no estande, Naruto pediu ramen de frango para os dois. Eles comeram e quando estavam para terminar, o membro do ramo secundário veio buscar Hinata e a levou para casa sem ao menos se despedir. Fim do flashback. Quem mais se comoveu, ainda mais que os próprios irmãos da ruiva, foi Nozomi. Ao reconhecê-lo não quis mais nada além de ir abraçá-lo e pedir desculpas pela forma como o tratou e explicar-lhe como tinham sido as coisas, embora não pudesse não. Ele sabia como o Uzumaki iria reagir e se ele acreditasse porque o tratou daquele jeito naquele dia, deveria tê-la esquecido ou talvez apenas guardasse muito ódio e ressentimento por ele. O albino então encarou Namikaze. "Lixo arrogante, eu vou te matar por ameaçar Naruto-sama." Ele murmurou baixinho, mas apesar disso todos podiam ouvi-lo claramente. Menma ficou ainda mais branco. Jougo olhou para o loiro por mais alguns momentos antes de virar a cabeça para seu líder. "Naruto-sama, você tem certeza que eles são seus parentes?" Mesmo reconhecendo facetas semelhantes nas personalidades dos dois, suas inteligências, em sua opinião, eram muito diferentes. Naruto não respondeu, ele estava encarando o loiro enquanto falava com a raposa. "Kurama Nien, parece que fomos desafiados. Você pode me ajudar a dar uma resposta a ele?" ele disse divertido em sua cabeça. Kurama sorriu cruelmente. "Claro, filhote." A intenção assassina inundou toda a sala, sufocando o próprio Kimimaro, e para o horror de todos os presentes que não o conheciam, viram como o rosto do ruivo mudava aos poucos. Seu cabelo ficou mais selvagem, suas presas começaram a se projetar de seus lábios e seus olhos azuis ficaram vermelhos com uma fenda. O pior veio quando Naruto deu a seu irmãozinho um sorriso ameaçador e deu sua resposta em um tom profundo e gutural. Aceitar o seu desafio. Fim do capítulo.